Bom dia, podemos começar então? Então tá bom, obrigada pessoal pela presença. Sei que hoje foi um dia de desafio para todos chegarem no horário, então agradeço muito em nome da Latam. Eu sou a Raquel Argentino, eu sou a Head de Sustentabilidade e Impacto Social da Latam Brasil e é uma honra estar aqui com tantas celebridades juntas nesse painel, pessoas de peso, muito bacana. E hoje a gente vai falar sobre um tema super relevante para o setor da aviação, que é a harmonização de dois grandes mecanismos. O mecanismo do SAF, o ProBio-QAV, e o mercado de carbono, que é o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões. Então, vou apresentar rapidamente, até em benefício do tempo, tá? Para a gente ser céleres e assertivos aqui. Então, à minha direita está a Júlia Cruz, secretária de Economia Verde, Descarbonização e Bioindústria do Ministério de Desenvolvimento. Um prazer estar aqui com você, Júlia, muito obrigada. Ao meu lado direito, Ana Paula Machado Cavalcante, subsecretária de Regulação e Metodologias, secretaria extraordinária do Mercado de Carbono, a secretaria recém-criada, né? Ana Paula, um baita desafio. Obrigada também pela sua presença. Ludovino Lopes, fundador e ex-consultor do Banco Mundial para Mercados de Carbono. Obrigada, Ludovino, por estar aqui com a gente. E Pedro Venzon, líder Brasil do International Emissions Trading Association, IETA. Obrigada, Pedro, também por estar aqui. Fazendo só um preâmbulo do nosso painel, hoje, da forma como estamos, o setor da aviação ele está sendo regulado por essas duas normativas que eu acabei de colocar, né? O setor a lei do SAF e a lei do mercado de carbono. E a própria lei do mercado de carbono, ela traz um artigo dizendo que não pode ser regulado duplamente. Então, o que a gente precisa trabalhar ao longo de 26? Uma harmonização regulatória entre esses dois mecanismos para que a gente, do setor da aviação, não seja duplamente regulado. Então, o mercado de carbono, então, em 24, nós tivemos esses dois grandes marcos, né, desses mecanismos, e agora a gente precisa trabalhar 26 e 27 para interoperabilizar todos esses mecanismos. Então, sem mais delongas, já vou fazer, então, uma pergunta aqui para o Ludovino. E a gente está num momento, né, Ludovino, que o Brasil tem uma oportunidade imensa de construir esse modelo integrado de descarbonização, não só para a aviação, mas para os demais setores também, e no qual o mercado de carbono não só o mercado de carbono, o ProBio-QAV, a taxonomia sustentável, o CORSIA, o artigo 6, ou seja, temos um grande desafio em harmonizar todos eles, né? Então, como que a gente pode garantir que esse processo de descarbonização da aviação brasileira seja construído de forma coordenada para a gente evitar sobreposições regulatórias, porque hoje nós estamos vivendo essa sobreposição. E, ao mesmo tempo, ampliar a competitividade do setor e trazer essa segurança regulatória não apenas para investimentos, mas também para a gente colocar em prática todos esses mecanismos. Bom, Raquel, e a todos que estão aqui hoje com esse calor da zona azul, não é? O azul não casa muito bem com o calor, mas enfim, seria melhor red zone. Diria o seguinte, Raquel, nós estamos sim num momento muito especial de toda uma construção que começou tendo os seus pilares desenhados em 2024, em outubro, com a Lei do Combustível do Futuro, e em dezembro, logo a seguir, com a Lei do SBCE, e isso dentro de um contexto internacional que já tinha a previsão do CORSIA, que já tem o 50 for 55 europeu, e que tem, portanto, todo um espectro global de ações em que o setor da aviação faz parte integrante do esforço e dos mandatos de descarbonização do mundo. Esses mandatos globais influenciam certamente aquilo que nós vamos fazer e os mandatos nacionais que estão dados, seja pelo SBCE, seja pelo ProBio-QAV, vão ter que ser tratados, se possível, e dentro dos limites que possam ser encontrados, de harmonização entre essas estruturas.
Qual é que é o desafio que a gente tem aí? O desafio é fundamentalmente o seguinte. Quando você olha para o BioQAV, você tem uma obrigação de 1 a 10%. Quando você olha para o Corsia, você tem uma perspectiva de 2027 até 2050 com até 37%. E você, quando você olha para o Fit 55, você vai até 70% de redução de emissões por SAF compreendido. Bom, o que acontece? A gente precisa, primeiro que nada, colocar tudo isso numa única matriz. Tá? Então, colocar uma matriz do tempo e uma matriz das implicações de cada uma dessas coisas. Depois, a gente precisa comparar, isto é, eu estou falando de volumetria ou eu estou falando de reduções de emissões? Eu estou falando de obrigação de uso de SAF ou eu estou falando de redução de emissões equivalente dentro desse processo? E aí, medir cada uma dessas coisas para que elas possam ficar claras. Qual é que é essa questão? Ao longo desse processo temporal, a gente precisa entender onde estão as divergências, isto é, onde eu tenho o ponto de clivagem, onde a obrigação do ProBioQAV tem uma clivagem com o futuro SBCE, que tem uma clivagem com o uso do SAF, que tem uma clivagem com o uso do Fit for 55. Bom, e aí eu diria que a gente precisa trabalhar esses pontos concretamente, para a gente não ficar trabalhando o universo todo e todas essas questões que estão ligadas a esse processo. E são dois pontos principais, dois artigos principais, sobretudo na lei do mercado regulado, que vão derivar dessa história. O artigo 22, que você mencionou, da não dupla regulação, e o artigo, perdão, 3, o artigo 5º e o artigo 21, que diz da integração e harmonização internacional desses processos. E aí, o que eu sugeria fazermos? Criarmos por exemplo, e agora vai uma sugestão, é apenas uma opinião isso aqui, tá? O SBCE vai ter que criar um comitê regulatório. Ele tem no seu mandato a criação desse comitê. Poderíamos criar uma espécie de sandbox ou uma espécie de estrutura que analisasse a integração desses diversos cenários para que o governo brasileiro possa efetivamente tomar uma decisão integrada desse processo. E aí transformar tanto a estrutura de produção de SAF, quanto o uso de mecanismos alternativos, quanto o uso da estrutura do mercado regulado como instrumentos de competitividade para o Brasil. E transformar esses instrumentos de competitividade de forma estratégica. E aqui a gente, obviamente, vai ter uma tarefa, certamente que não é tão fácil assim, porque você integra sistemas produtivos com o uso do biocombustível, com o uso de instrumentos internacionais de descarbonização econômica, que precisam passar por um criterioso e rigoroso crivo de cumprimento e de accountability para esses processos. Perfeito. Então, nós temos... Oi. Então, nós temos muito trabalho ao longo desses 2 anos e a gente precisa trabalhar realmente em conjunto e para superar esses desafios, né? Indo nessa linha, Ana Paula, o governo recém criou a Secretaria Extraordinária de Mercado de Carbono, né, no último dia 6. Publicou as nomeações e tudo mais. Então, a expectativa é que a Secretaria concentre os seus esforços inicialmente nos setores de difícil descarbonização, hard abatement, né, como siderurgia, alumínio, celulose, indústria química. E nessa visão, nós gostaríamos de compreender quais serão os próximos passos, né, da Secretaria e como estão planejadas as primeiras ações para a implementação efetiva do mercado de carbono no Brasil. Muito obrigada, Raquel. Cumprimento aqui meus colegas de painel. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje, porque eu entrei nesse assunto de mercado de carbono exatamente trabalhando com aviação, então trabalhei negociando Corsia durante uns 10 anos. Então, todos esses desafios aqui que o Ludovino trouxe, é um assunto que eu venho pensando nisso há muito tempo. Bom, estamos com esse desafio enorme, né? Acho que eu assumi a função há uma semana atrás, foi semana passada. E a ideia é que seja uma secretaria extraordinária. Então, o primeiro próximo passo é a gente já pensar numa estrutura institucional mais robusta, porque para implementar o mercado de carbono, a gente vai precisar ter capacidade estatal.
Então, o que a gente imagina é uma coisa no formato de uma agência, não necessariamente uma agência, mas algo que consiga dar sinalizações previsíveis e de longo prazo para o mercado, porque a gente sabe que isso é fundamental, é o passo estrutural do mercado. Mas enquanto não existe agência, a secretaria ela vai começar com os passos estruturantes da regulamentação do mercado. Então, primeiro, é exatamente definir a cobertura, o escopo. Até o final do ano que vem, a gente tem que ter muita clareza de quem serão os agentes regulados, quem serão os operadores regulados, qual é a cobertura, e aí um diálogo muito próximo com a política climática de maneira geral e com as outras políticas que estão sendo implementadas, então, ProBioQAV, RenovaBio e diversas políticas no âmbito do Plano Clima. Antes eu estava na Secretaria Nacional de Mudança do Clima, então acompanhei de perto essas discussões setoriais. Primeira coisa, a definição do escopo. A segunda, uma vez que os operadores saibam quem eles são, eles precisam de duas coisas. Primeiro, espaços de discussão para a estruturação de propostas, porque essa é uma lição que eu trouxe da aviação. O Corsia ele foi construído, acho que durante quase 10 anos de negociação. Não foi isso tudo não, mas foi um processo bem longo. E com um diálogo muito próximo com o setor privado. Por quê? Quem sabe qual é o ponto ideal de regulação? Quem sabe a forma mais efetiva de monitorar as emissões de queima de combustível no setor da aviação? É o setor privado. Então, eu lembro muito bem na OASI, os diálogos próximos que a gente tinha para definir a maneira mais eficiente de regular o setor. Porque é um caminho sem volta, né? A gente sabe a importância da aviação no Brasil e no mundo, de conectar pessoas. A gente não teria, por exemplo, um evento como esse se a gente não tivesse uma aviação robusta. A gente sabe que é um setor de difícil abatimento, que encontra sérios desafios. Então, por exemplo, eu tenho frustração em relação à SAF, porque faz 10 anos que eu espero o SAF decolar no Brasil, sei da potência que é o Brasil para a produção de SAF, e fica aquele ovo e a galinha, falta investimento para ter escala comercial, enquanto não tem escala comercial não tem preço e a coisa não vai para frente. Então, eu acho que o SBCE é um convite para o setor de aviação enxergar mais como uma oportunidade de sinalização de investimento de longo prazo, agora de maneira efetiva. É claro que ele vai ser combinado com o Corsia, a gente não vai estabelecer uma regulamentação que não seja alinhada com o que a gente se comprometeu internacionalmente. Então, a aviação internacional já é regulada, a gente trataria da regulamentação doméstica. E é claro que vai se alinhar com as políticas que já existem para a SAF no Brasil, que é um avanço, mas, na minha opinião, são muito insuficientes ainda. Porque vai ter que usar 1 a 10% de SAF se tiver SAF. Mas aí cadê a política para que a gente tenha SAF, entendeu? Então a gente precisa de políticas estruturantes que sinalizem, olha, a demanda vai existir, a gente precisa estruturar a oferta. Então a ideia é que o SBCE se some a esse conjunto de políticas e vamos criar o Comitê Técnico Consultivo Permanente como espaço oficial, a Câmara de Assuntos Regulatórios, onde os operadores vão ter voz. E uma ideia que eu estava conversando com a Cris é da gente ter também grupos informais de especialistas setor a setor, porque os desafios são múltiplos, assim. Eu já achava complicado trabalhar com aviação. Agora, vendo todos os setores e cada setor com uma especificidade muito grande, aí a parceria com o MIDIC vai ser fundamental, que quem conhece a fundo as cadeias produtivas do setor da indústria, por exemplo, a gente vai ter que conhecer de maneira profunda e pensar sobre os pontos de interação entre essas diferentes cadeias produtivas para trazer eficiência para o processo como um todo. E você tocou num ponto muito importante, porque ontem foi colocado em consulta pública, né, o decreto do ProBioQAV, e ele não traz o crédito de carbono como um método alternativo. Então, fica aqui essa questão para a gente repensar, porque sem o crédito de carbono, talvez o setor da aviação não consiga cumprir todos os seus mandatos até 27. Então, fica aqui para uma reflexão para a gente ver até que ponto ele não deveria ser considerado no decreto. Júlia, deixa eu pegar aqui. Gente, mesmo com óculos é difícil, viu? Chega uma idade da gente. Já tem microfone. Tá ótimo. Bom. O programa Nova Indústria Brasil, ele foi lançado em 24 e ele busca impulsionar a competitividade, inovação no setor até 2033, promovendo, então, uma transição para modelos produtivos de baixo carbono. Após um ano, o governo reforçou o foco na indústria verde, alinhando-se às metas do Plano Clima e ampliando a participação dos biocombustíveis na matriz de transporte de 27% em 26% para 50% em 2033. Entre as cadeias prioritárias está o SAF, essencial para a descarbonização do setor aéreo. Então, em relação a isso, como que o MDIC pretende integrar o mercado de carbono às demais políticas de fomento à economia verde, como a taxonomia sustentável e o Plano Clima?
Bom dia. Perfeito, Raquel. Muito obrigada. Vou concentrar os agradecimentos ao público e aos membros da mesa na sua pessoa, para a gente ser mais objetivo e entrar na discussão. E eu queria dar um passo atrás antes de responder sua pergunta sobre integração, falando da ANIB. A Nova Indústria Brasil, como o público sabe, é a política desse governo de não só reindustrialização, mas de realmente fomento a um setor industrial robusto, que seja baseado não somente nas vantagens que já sabemos que o Brasil tem, porque desde os anos 60, com a substituição de importações, a gente vem falando dessas vantagens, mas também pensando a inserção em cadeias produtivas complexas e pensando em como usar a matriz energética limpa, a biodiversidade, a abundância de terra degradada que pode ser recuperada de forma limpa, como leverage do ponto de vista da industrialização brasileira e de promoção dos produtos brasileiros no mercado internacional. Essa última parte que eu disse, a parte verde, digamos assim, está corporificada na missão 5 da ANIB, que é justamente focada em descarbonização. E a gente enxerga a estruturação da cadeia do SAF pela lente da missão 5. Então, está coberta de razão, Ana, no sentido de que o mapeamento da cadeia, ele precisa ser olhado a partir do ponto de vista da missão 5, ser olhado a partir do ponto de vista da ANIB, porque na ANIB a gente tem todos os instrumentos de política industrial clássicos para apoiar essa cadeia. O que significa P&D, o que significa financiamento, o que significa mecanismos de proteção quando necessários, significa mecanismos de incentivo fiscal quando necessários. Então, a ANIB é realmente um instrumento que a gente tem para estruturar a cadeia do SAF. Agora, no SAF a gente tem 2 desafios, e talvez nesse público seja um pouco chovendo molhado, mas eu acho que vale a pena dizer. O primeiro é o custo. Vocês todos sabem do custo que o SAF tem, e é por isso que a gente tem que garantir, do ponto de vista de regulação, que a gente está tão integrado, como foi dito aqui na primeira fala, com os mandatos internacionais. Porque não adianta o Brasil ter uma regulação desalinhada com os mandatos internacionais e isso significar a perda de competitividade da nossa indústria, seja da aviação, seja do SAF também, porque o SAF mundial passa pelo Brasil se a gente for considerar a disponibilidade de terra com capacidade industrial acoplada. Então, o problema é esse, é custo e garantir que a gente tem um level playing field do ponto de vista de mandatos para fazer frente a esse desafio. Agora, todo desafio também tem uma oportunidade. E a oportunidade aqui é que no Brasil a gente tem rotas de produção de SAF que envolvem captura de carbono. E aí a importância da Ana Paula estar aqui hoje para a gente garantir que essas rotas sejam reconhecidas não só pelo seu benefício abstrato, digamos assim, como SAF, como biodiesel, mas porque concretamente, se a gente fala de macaúba, por exemplo, a macaúba, além de capturar carbono por ser um insumo biológico, a macaúba efetivamente recupera o solo. Então, quer dizer, você está tendo benefícios para a captura de carbono para as metas climáticas que não são os mesmos do que qualquer biocombustível. Isso precisa ser reconhecido no mercado de carbono. E a gente vai estar lá nessa governança multiministerial participativa junto à indústria para garantir que isso seja reconhecido. Aí a gente vai ter um desafio adicional, que é, uma vez que isso está reconhecido no Brasil, isso precisa ser reconhecido também internacionalmente. É muito mais difícil, porque do ponto de vista de política internacional, não tem bonzinho, nem os europeus, todo mundo está escondendo interesse geopolítico próprio. Mas a gente precisa garantir que não vai acontecer igual está acontecendo no CBAM, que, para aqueles que não sabem, é um mecanismo de ajuste de carbono na fronteira, mas o CBAM, que parece muito bacana do ponto de vista ambiental, não considera emissões de escopo 2. Ou seja, uma grande vantagem dos produtos industriais brasileiros, que é o fato deles terem sido produzidos com energia limpa, é desconsiderada. Por quê? Porque os europeus têm uma matriz energética suja, então eles vão tirar isso da conta. A gente tem que garantir que isso não vai acontecer quando a gente está falando da coalizão de mercados de carbono, que a Fazenda está puxando, quando a gente estiver falando da regulação internacional do SAF, a gente tem que garantir que as vantagens brasileiras para o clima, não é nem só aí pensando em política industrial brasileira, mas essas vantagens efetivamente fazem a diferença para o clima e isso precisa ser reconhecido internacionalmente. Então, em resumo, essa é a nossa visão. Perfeito, uma ótima reflexão, porque
a Latam participou dos grupos de discussão do Conexão SAF, e nós vocalizamos muito nessa intenção de harmonização realmente entre o que nós estamos desenvolvendo aqui com o mercado internacional, para a gente não distanciar, não criar um mercado restrito para o Brasil e a gente não conseguir falar com os outros mercados. E a gente precisa tomar, assim, a gente precisa potencializar os recursos aqui, sim, a gente tem que desenvolver a nossa indústria nacional, mas a gente não pode perder de vista essa conexão. E o que a gente vem percebendo é que hoje, da forma como está o decreto do SAF, nós estamos criando um mercado específico para o Brasil e que não vai conversar com o mercado internacional. Então, isso é uma questão que a gente precisa ver realmente com carinho, esse detalhe, para a gente não se perder no meio do caminho e fazer dois mercados separados, porque lá na frente, depois, para conectar, ele fica um pouco mais difícil. E trazendo a experiência do Pedro, da IETA, você viu o desafio que nós vamos ter, não só no mercado de carbono, do SAF, e também essa harmonização com o mercado internacional. Com a sua experiência internacional da IETA, como que você pode contribuir, como que a IETA pode contribuir para o desenvolvimento de um mercado de carbono brasileiro robusto e interoperável com outros sistemas internacionais? Maravilha, obrigado, Raquel. É um prazer estar aqui, compartilhar aqui esse painel aqui com especialistas e aprender também um pouquinho. A gente está sempre aprendendo em cada um desses painéis mais focados em aspectos setoriais. Acho que para colocar todo mundo na mesma página, para aqueles que não conhecem a IETA é uma associação do setor privado, Associação Internacional do Comércio de Emissões. Foi criada ali por um conjunto de empresas que veem mercados de carbono a forma mais eficiente para fazer uma transição para uma economia de baixo carbono. E aí, desde então, a gente foi criado em 99, a gente tem trabalhado, né, em dois grandes blocos, né? O primeiro bloco é ajudar o setor privado a desenvolver estratégias de descarbonização que sejam eficientes e que considerem mercados de carbono, e utilizar o conhecimento do setor privado também para informar políticas públicas, para ajudar governos em diferentes jurisdições ao redor do mundo a implementar, né, então, os seus sistemas de comércio de emissões. Eu acho que o ponto importante aqui na questão que você fez, Raquel, é a gente pensar como é que os sistemas mais desenvolvidos de precificação ou mercados de carbono, eles foram desenvolvidos, né? Então, a gente tem dois elementos cruciais aqui. Um é a questão da integridade, né? Então, a gente precisa ter integridade como, né, a base, o grande pilar ali para estruturar todo esse mercado. E o segundo ponto é pensar como é que esse mercado vai se relacionar com as outras políticas correlatas, né, que eventualmente elas podem ser sobrepostas ou elas podem ser complementares, né? Então a gente vai precisar entender essas políticas, ter um processo de coordenação que eu vou explorar na minha próxima questão, mas eu acho que o importante aqui é a gente começar, a gente está com uma oportunidade muito grande nesse sentido, porque a gente está desenvolvendo a política do ProBio QOV e também do SBCE, justamente em momentos paralelos. Então, tem toda uma oportunidade da gente construir junto, entre as agências do governo ali envolvidas, o melhor arranjo, né, para que essas políticas, de fato, sejam complementares. Se elas vão se conversar, se elas, na verdade, só vão se reconhecer, acho que isso é uma questão que a gente ainda pode evoluir nas discussões, né? Mas eu acho que o importante é que a gente, à medida que a gente traça ali uma meta para o setor, a gente considera toda aquela paisagem de políticas que estão eventualmente fazendo o setor buscar atingir essas metas, né? E acho que nessa jornada, quando a gente fala de mercados de carbono, a gente tem três elementos que são fundamentais, que a gente vê como uma tendência global. O primeiro é esse alinhamento internacional que já vinha sendo falado aqui pelos demais panelistas, né? Então, a gente tem que buscar desenvolver princípios de integridade que estejam alinhados com as melhores práticas. Isso inclui o CORSIA, mas inclui também o artigo 6.4, inclui inclusive países que eventualmente o Brasil queira, né, cooperar no âmbito do artigo 6.2. Como que eles estão pensando esses princípios de integridade, se faz sentido para o que o Brasil, para o contexto brasileiro, né? E assim eu acho que a gente conseguiria avançar de uma forma mais eficiente. Um outro ponto é a integração do mercado voluntário com o mercado regulado, né? À medida que você vê os mercados de carbono, né, avançando, né, do norte global para o sul global,
você tem que buscar atingir ali diferentes desafios, né, com esses instrumentos, né? E o Sul Global, ele tem uma questão que muitas vezes boa parte das suas emissões vem de setores que não são tradicionalmente regulados. Então, a questão dos offsets dentro do sistema é uma previsão que a lei do SBCE já traz, mas agora, no momento que a gente começar a trazer essas regulações, é muito importante que a gente tenha essa clareza para que a gente veja os fluxos financeiros fluindo de forma efetiva, mesmo antes do mercado acontecer. A gente tem 5 anos lá para a operacionalização do SBCE. A gente tem setores que são hard to abate, que tinham antigamente, né, uma margem de custo muito pequena e não poderiam, por exemplo, se engajar com o mercado voluntário. Agora que você tem uma previsão de que talvez aquelas reduções ou remoções de emissões elas possam ser consideradas para um mercado regulado, então de forma antecipada você já vê o mercado acontecendo antes dele de fato estar operacional. E por fim, a questão do artigo 6, se engajar com o artigo 6 é fundamental, né? Como já foi dito aqui no painel, a gente tem todo um contexto geopolítico que também é uma mão de... basicamente, a gente tem 2 vias aqui, né? Então, duas direções. Uma direção é a gente construir as nossas políticas de forma que elas atendam às nossas necessidades, em alinhamento com o que está sendo desenvolvido internacionalmente, mas sabendo que esse também é um mercado que está em evolução internacionalmente. E se a gente também não tiver conhecimento para poder influenciar esse processo de uma forma que a gente acredita ser o mais adequado, a gente no final vai ver lá na frente, né, talvez regulações internacionais que não atendam às nossas necessidades, né? Então, esse é um outro ponto super importante aí para a gente conseguir evoluir nesse processo. Você tocou num ponto crucial, porque as políticas públicas, para saírem do papel, para serem executadas, realmente elas precisam ter uma meta. E assusta para o setor da aviação ter uma meta para cumprir em 27, reduzir a emissão, e não tem o produto disponível e não tem os métodos alternativos. Então, é bom, porque faz com que todo o setor, todos os stakeholders se mobilizem, mas assusta, porque traz uma insegurança do tipo, como que a gente vai conseguir cumprir sem o produto, sem os métodos alternativos. Mas eu concordo que a gente precisa dar um pontapé, e o pontapé foi dado, e a gente está aqui justamente para tentar essa convergência. E indo nessa linha, Ana Paula, buscando essa convergência, como o Pedro disse, são 2 mecanismos distintos, mas eles são convergentes. E aí a gente vai precisar realmente trabalhar nessas convergências. Então, como que a Secretaria está prevendo essa harmonização ou essa convergência, tomando cuidado para também não ter a dupla contagem? Como que a gente vai fazer isso? Como que também vocês estão prevendo a participação do setor produtivo nas contribuições para apoiá-los da melhor forma, para construir um mercado robusto e em conjunto? Joia, obrigada, Raquel. Essa questão da combinação entre diferentes instrumentos de política, eu vejo com muita tranquilidade, especialmente nesse caso específico, por exemplo, eu acho que é mais a regra do que a exceção. Então, por exemplo, a Califórnia tem o seu mercado regulado e tem o Low Carbon Fuel Standards. A Europa também tem seu mercado regulado e tem uma política específica para combustíveis renováveis. Então, eu acho que são 2 políticas que podem ser combinadas com muita tranquilidade, sem trazer um duplo ônus para o setor de regulação. Então, um exemplo aqui, pensando agora, a redução de emissões que uma empresa vai ter mediante a compra de SAF, elas seriam contabilizadas no processo de monitoramento, reporte e verificação no âmbito de um mercado regulado. Mas tem uma série de questões a serem observadas, e realmente a matriz que o professor Ludovino aqui propôs é interessante, porque, por exemplo, a Júlia trouxe a importância de se levar em conta as especificidades das cadeias produtivas nacionais, porque não tem bobo em lugar nenhum do mundo, e existe uma disputa comercial e geopolítica por trás desses debates técnicos também sobre... E a gente viveu muito isso na OASP, na discussão sobre combustível sustentável de aviação. Então, e ainda bem que a gente tem muita gente muito capacitada no Brasil, então técnicos, especialistas que foram fazer parte dos grupos técnicos e conseguiram colocar no âmbito dessas discussões o olhar e as especificidades brasileiras para demonstrar que existe, sim, muita produção sustentável de biocombustível no Brasil. Mas foi um processo super difícil e não saiu do jeito que a gente gostava. Saiu muito melhor do que poderia ter saído. Porque eu lembro que na primeira versão, lá com os iLooks e tudo, com as modelagens de Getap e Globion, as rotas brasileiras ficavam de fora. Então, que sentido faz isso, sabe? Rotas muito mais poluentes de países do norte entrando e rotas brasileiras de fora.
Então, depois de muito debate, as rotas brasileiras entraram, algumas com uma vantagem significativa, mas eu acho que questões como a Macaúba e questões que fornecem todo o desenvolvimento local precisam ser consideradas. Mas aí entra essa outra discussão. A gente não ganha todas as batalhas. Isso vai fazer com que a gente se desalinhe das normas internacionais, também é prejudicial para o nosso mercado de biocombustível doméstico. Então, atuar de maneira efetiva no âmbito internacional e, ao mesmo tempo, encontrar esses mecanismos que alinhem com os objetivos locais vai ser muito importante, porque o mercado de carbono, e a gente viu muito isso conhecendo mais a fundo o mercado de carbono europeu, ele não deixa de ser uma política industrial, sabe, Júlia? Então, ele tem sido usado como uma política industrial mesmo, e o nosso objetivo não é estrangular a indústria doméstica, muito pelo contrário, porque a gente passou por um processo profundo de desindustrialização. A ideia é usar essa regulamentação para propor um processo de reindustrialização de baixo carbono, inclusive no setor de aviação. Então, a gente vai com esse olhar. Qual era a outra pergunta? Uma outra pergunta. Da dupla contagem. A dupla contagem eu já mencionei, né? Não tem por que ter dupla contagem, depende da forma como a gente estabelecer o ponto de regulação e o processo de monitoramento, reporte e verificação. Então, acho que não é um problema. Obrigada. E, Júlia, a pergunta ela é muito similar, porque aqui a gente tem uma visão da Secretaria da Fazenda e agora da Secretaria do Ministério, desculpa, de Desenvolvimento. Então, considerando que o mercado ele tem sido apontado pelo MDIC como uma das principais alternativas para a descarbonização, e é um instrumento de engajamento da sociedade no combate ao desmatamento, como que o Ministério, então, pretende fortalecer esse mercado, garantir integridade ambiental também e participação do setor produtivo com as outras políticas, né, de transição ecológica, do Plano Clima? Como que vocês estão vendo essa sinergia? Olha, Raquel, como vocês sabem, a gente vai ter uma agência ou outro mecanismo de governança específico para tratar disso. Por hora, a governança está provisoriamente no órgão da Fazenda, o que nos dá muita tranquilidade, porque a relação do setor produtivo com a Fazenda sempre foi muito direta. Então, isso dá bastante tranquilidade, mas é algo que eu vou deixar para a Ana descrever os mecanismos de envolvimento e participação, porque são eles lá dentro que estão efetivamente desenhando e pensando isso, e nós participamos como parceiros, mas não como líderes desse processo. Agora, eu posso dar um exemplo das formas que a gente vem fazendo isso aqui no MDIC, porque, obviamente, vão ser as experiências nas quais a gente vai se basear. Então, uma coisa que vai ser lançada segunda-feira pelo vice-presidente aqui na COP é a Estratégia Nacional de Descarbonização Industrial. Como é que a gente fez essa estratégia? A gente formou o que a gente chama de CTIBC, porque se não for com sigla não é do governo, não tem jeito, mas é o Comitê de Transição da Indústria de Baixo Carbono, que tem como composição os ministérios envolvidos e as associações representativas da indústria. Junto com esse comitê, a Secretaria desenhou primeiro pilares do que é a ENDI, que, de novo, Estratégia Nacional de Descarbonização Industrial, virou uma sigla. Só para conhecimento de todos, esses pilares são P&D, financiamento, desenho de rotas de insumos sustentáveis e mercados para produtos sustentáveis. Uma vez que estavam dadas essas premissas, a gente desenhou junto com os setores uma rota de implementação. Então, cada setor falou assim, olha, em relação a esses pilares que foram definidos coletivamente, são esses os atores que precisam estar envolvidos nesses horizontes. E aí sim, eles falaram dos órgãos públicos, do BNDES, da FINEP, enfim, todo mundo que tem uma contribuição a dar, mas eles também colocaram o próprio papel. Falaram, e a indústria precisa se encaixar nesse horizonte, trazendo essas soluções. Então, ficou uma política bastante interessante, porque foi feita realmente para e passo com a indústria, mas ela é uma política que foi baseada num processo conjunto de construção de nortes e depois numa rota também definida coletivamente, o que nos dá muita tranquilidade, que a implementação é sempre difícil, mas que ela vai ser um desafio que a gente vai trilhar conjuntamente. Obrigada.
Pedro, a IETA tem... Desculpa, posso só um minutinho? Eu vou ter que sair daqui a pouquinho, gente. Peço desculpas por toda a descortesia. Eu vou fazer isso de forma silenciosa para não atrapalhar a pessoa que estiver falando. Mas é uma discussão orçamentária que, como todos dessa mesa sabem, é importante que eu esteja presente, né? É pública. Então, discretamente, durante a fala de alguém, eu vou sair. Mas queria, desde já, agradecer muito pelo convite e dizer que vocês podem contar conosco. Já somos parceiros em diversas frentes, mas essa é mais uma, então contem conosco. Muito obrigada, Júlia. Pedro, a IETA tem destacado que o sucesso do mercado brasileiro de emissões, comércio de emissões, depende de uma integração coerente com os demais instrumentos de precificação de carbono, né, como o mercado voluntário, artigo 6 do Acordo de Paris e mecanismos internacionais como o CORSIA. Então, nessa linha, como que você avalia a capacidade atual do Brasil de harmonizar essas diferentes agendas sem gerar dupla contagem ou dupla sobreposição, regulação e de custos para os setores estratégicos como o aéreo? Quais boas práticas internacionais podem ser aplicadas para garantir que o mercado promova liquidez, transparência e integridade ambiental? Maravilha, obrigado, Raquel. Realmente é um cenário extremamente complexo, né? É um cenário desafiador, mas eu diria que é administrável, né? Eu acho que o governo tem capacidade técnica nas suas diferentes agências, né? A ANP, a ANAC, MMA, enfim, Fazenda ali com o órgão gestor do SBCE agora sendo implementado, pessoas muito capacitadas ali, também tendo apoio de outras instituições, como o caso, por exemplo, do programa PMI, do Banco Mundial, que vai ajudar muito nesse processo, trazendo essas referências internacionais. E a IETA, claro, também pode trazer do setor privado tudo que for necessário aí para o governo poder avançar de uma forma eficiente nesse processo, né? Então, o que é importante a gente conseguir desenvolver ao longo dessa jornada é justamente um ecossistema que considere ali as metas de SAF do ProBio QAV, né, que também considere o quanto que eventualmente a indústria da aviação civil ela vai ser regulada ali, o quanto que ela vai ser regulada dentro do SBCE, né, e também considere, né, os compromissos que ela vai ter que cumprir no âmbito do CORSIA, né. Então, e que haja esse reconhecimento, né. Então, acho que o primeiro ponto seria você, em termos de princípios, né, e melhores práticas, né, seria você reconhecer esses diferentes instrumentos. A Ana colocou bem o caso, por exemplo, da Califórnia, que tem lá o seu sistema de cap and trade e tem uma política de low carbon fuel standards, né, e eles são instrumentos complementares, né, mas é extremamente desafiador você conseguir manter essa complementaridade. Então, o diálogo ele tem que ser contínuo. Também a gente não pode pensar que a gente está agora evoluindo, né? Acho que o processo, como a gente falou, está evoluindo em paralelo. No momento que essas regulações vierem, a gente vai ter que continuar conversando, vai ter que continuar rastreando, né, esse processo para garantir que, né, tudo está sendo feito da forma eficiente e atendendo ali o seu propósito e não tendo a sobreposição que seria prejudicial a todo o mercado e a sociedade, né? Então esse é um ponto muito importante. Aí, quanto mais o Brasil, de fato, alinhar, né, as suas políticas com a questão do ICAO, né, e com a questão do que está sendo desenvolvido no âmbito internacional, mais fácil vai ser ali na frente a gente poder evoluir. Também tem uma questão de integração metodológica, né? Então, o quanto que você consegue nas metodologias elas ficarem mais alinhadas. O que dá, o que não dá para alinhar. Por exemplo, SAF a gente considera ciclo de vida, né? Crédito de carbono não é da mesma forma, né? Então, acho que assim, o que é diferente, o que dá para fazer parecido, a gente tenta fazer parecido. Então, acho que esse é um ponto muito importante. E aí, por fim, eu acho que a questão do registro, né? A gente tem que ter um registro centralizado para conseguir, talvez ele esteja relacionado também à matriz que o Ludovino falou, né? Como se fosse um dashboard que vai além de um registro do SBCE, que a gente estaria rastreando somente as unidades, mas ele também consiga visualizar as políticas que estão sendo implementadas e como que aquele ente ali regulado do SBCE também tem que se comprometer com outras políticas correlatas e que fazem parte de uma agenda climática mais ampla. Então, assim, o desafio é grande, mas acho que o Brasil ele tem todas as ferramentas aí para avançar de uma forma eficiente e se tornar uma referência para o mundo, porque o Brasil, principalmente no âmbito do mercado de SAF, ele pode, de fato, ser um ator muito importante. E aí, trazendo talvez um pouco a questão que eu já comentei na minha intervenção anterior,
o engajamento do país com o artigo 6, principalmente no âmbito do CORSIA, ele é uma forma também de promover a agenda de combustíveis sustentáveis para a aviação, porque o CORSIA é uma grande demanda, mas como a gente sabe, né, ainda não tem a maturidade necessária e boa parte, né, dos compromissos vão ter que ser cumpridos por crédito de carbono, se a gente não tiver as autorizações, eventualmente o CORSIA não vai ser um sistema factível de ser cumprido. E aí a gente também perde uma grande demanda de SAF, uma grande oportunidade para o país. Obrigada, Pedro. Ludovino, diante da sua experiência na estruturação de mercado de carbono em diferentes países, quais são os aspectos do mercado brasileiro que se diferenciam das experiências internacionais e que lições que podem servir como diretrizes para nós aqui, para que a gente possa garantir a implementação adequada e eficiente? E ainda nessa linha, quais são os mecanismos regulatórios que podem ou devem ser incorporados ao mercado de carbono para evitar essa sobreposição de obrigações ao setor aéreo? Essa pergunta é fácil, Raquel, tá? Grato. Eu falei que eu ia deixar as capciosas depois do painel. Depois do painel, não fez. Vamos lá. Muito bom. Deixa eu fazer uma reflexão conjunta com vocês do ponto de vista da estratégia econômica da geopolítica brasileira. O Brasil foi o terceiro maior vendedor de reduções de emissões com o protocolo de Kyoto. China, Índia e Brasil. Naquela altura, isso foi 2006, 2005, entraram vários bilhões de reais no país através do MDL, do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. A Bolsa de São Paulo, a Bovespa, criou o Mercado Brasileiro de Reduções de Emissões. Vocês que entrarem no website, está lá um negócio chamado MBRE, que vendeu toneladas na Bolsa de Londres. Tá? Só para vocês entenderem. Bom, a entrada em vigor da nova lei no final do ano passado nos disse basicamente o seguinte: créditos voluntários de carbono, que podem vir, por exemplo, de floresta ou de atividades, por exemplo, idênticas a macaúba, a plantio de macaúba, serão considerados, se vierem de propriedades privadas, frutos civis. O fruto civil passa a ser objeto de exportação através de um crédito voluntário e vai direto na nossa balança de exportação. Ele é um ativo, uma commodity, entre aspas, que o país vai exportar. Se esses créditos vierem de outras atividades, eles são ativos intangíveis transacionáveis, da indústria, do transporte e por aí fora. Então, de novo, balança de exportação brasileira. Se esses créditos se transformarem em créditos regulados, os tais do CRVS, isto é, se eles evoluírem de crédito voluntário para crédito regulado, aí ele não vai mais na balança de exportação, ele é a balança de pagamentos, porque ele é um mecanismo financeiro, na veia. A política estratégica do Brasil, coordenada neste sentido, com a produção de SAF, por exemplo, pode ser extraordinariamente importante para vários setores. O setor agrícola, produtivo, o próprio setor que está começando agora, que é uma política industrial de redução e de descarbonização. Então, a forma como a gente vai desenhar isso, Ana, para termos uma estratégia de país do ponto de vista de balança de exportação, de balança de pagamentos, e como isso vai casar com as estruturas que estão fazendo, acho que seria fundamental a gente criar um pouco daquilo que o Pedro estava dizendo, que é um KPI. E isso implica uma outra coisa, a gente tem um Código Nacional de Atividade Econômica, que hoje está numa subcategoria, lá maltratado, coitadinho, de carbono. Ele está lá no 022006 dígito 9, é uma subcategoria. A gente deveria levar aquele Código Nacional de Atividade Econômica para códigos específicos, para eu saber o quanto a política nacional brasileira gerou em termos de valor agregado de reduções de emissões. E tratá-lo como macroeconomia nacional. Trazê-lo ao máximo nível de expoente do ponto de vista econômico para o país nesse sentido. E aí a gente conseguiria trazer o impacto da produção de SAF, o impacto da produção de uso da redução de emissões, o uso inteligente do book claiming e desses processos estruturados. Bom, outra sugestão que eu queria fazer aqui do ponto de vista estratégico é o seguinte: eu sei que a Ana vai ter um desafio enorme para negociar com os europeus, e eu vim de lá, eu sei bem a dificuldade que é, Ana, tá?
mas a gente talvez pudesse fazer algumas estratégias. O Eduardo tem vindo a discutir esse tema, o Eduardo está ali, o Eduardo Macedo, a Raquel também. Por que a gente não faz abordagens faseadas regionais? Isto é, nos movimentos que a gente está fazendo, por exemplo, hoje, de integração dos mercados regulados, por que a gente não cria pilotos de abordagem faseada em regional para o SAF, por exemplo? E você faz uma estratégia conjunta com a América Latina, por exemplo, com os países da América Latina, com a Colômbia, com o Chile e com alguns dos outros, de forma a você integrar e começar a ter um bloco de fundamento, um bloco técnico, um bloco estruturado e poder levar essa mensagem para a Europa em conjunto. E a partir dali você desdobra isso e passa a ter uma estratégia estrutural. Essa mesma forma, ela pode depois começar a trabalhar critérios de natureza técnica dentro do país e fora do país, ao nível do 6.2, do 6.4, enfim, do que nós podemos trabalhar do ponto de vista estratégico nesse sentido. Muito bom. Outro ponto importante é essa integração nossa interna, isto é, aquilo que a gente pode controlar, ProBio, QAV, SBCE, vamos fazer esse trabalho, vamos nos dedicar a essa história. Aquilo que a gente não pode controlar, que não está fora da nossa governança propriamente dita, vamos tratá-lo como uma forma de integração ou de cooperação, onde os critérios de convergência efetivamente possam ser colocados. Se a gente tiver que gerar algum risco ou alguma gestão de risco, vamos ter que mitigar isso e arranjar então os mecanismos de compensação capazes de amortecer esse impacto internacional para que a gente seja competitivos na mesma. Muito bom. E aí, vou dar um caso concreto para vocês. Pegando de novo o caso da Macaúba, se vocês me permitem. Olha que coisa interessante. A gestão e a produção da Macaúba, em princípio, estaria dentro da agricultura, que é um setor que está fora da regulação do SBCE. Então, a gente teria um crédito voluntário aqui. Só que quem vai fazer o crush da Macaúba é o setor industrial. Então, Ana, ele está dentro da cadeia do setor regulado. Você entendeu? Só que a gente precisa, o Pedro fez essa colocação, criar o caminho, a interoperabilidade sistêmica, econômica, metodológica entre aquele setor voluntário e a nossa estrutura do setor regulado, porque este crédito pode ser usado no SBCE e amanhã, quiçá, ele de repente se transforma num 6.4 ou num 6.2. Então, esse milagre que a gente fez no país, que se chama Domestic Offsetting, que está conectado integralmente ao International Offsetting, é o único no país. E isso é para responder a Raquel. Esse instrumento é extremamente poderoso se a gente conseguir transformar o valor agregado desde o início do ciclo até o final do ciclo. Perfeito. Bom, nós chegamos no final do nosso painel. Para a gente resumir, nós temos um longo caminho. E aí eu não vou falar desafios, eu vou falar com oportunidades, né? Eu gosto de dizer que eu sou uma pessoa muito, muito otimista. E eu adoro desafio. Então, eu acho que a gente tem muito trabalho pela frente, a gente tem várias discussões técnicas, vários stakeholders distintos, mas a gente precisa se unir num propósito comum. Aonde tiver divergência, a gente deixa de canto, deixa para lá, mas assim, enquanto para fazer com que todos esses mecanismos operem, a gente precisa realmente trabalhar em conjunto, porque sem cooperação a gente não vai tirar do papel e implementar, já que é a cópia da implementação, então bora implementar, né? Pedro, se você tivesse que resumir isso em uma única palavra, qual que seria a palavra? Eu diria que seria coordenação. Coordenação. Ludovino, qual que é? Resuma em uma palavra. Eu vou na mesma linha do Pedro. Governança. Ana? A minha é compromisso e ambição. Agora eu queria aproveitar que eu estou com a palavra para fazer alguns comentários. Por favor, fique à vontade. E que eu não respondi algumas das perguntas. A primeira que você fez, que era os próximos passos, eu acabei falando só do escopo, mas além da definição do escopo, então, a gente vai definir o ciclo de compliance até o final do ano, as regras principais de MRV, o registro, a estrutura do registro, e eu falei muito pouco também sobre a integração com o mercado voluntário, que é um tema super importante, que como o Ludovino e o Pedro trouxeram, é uma coisa que já veio na lei, que a gente pretende regulamentar também, então os próximos passos
E aí conto muito com atores como a IETA, que já tem um longo caminho nesse processo, é a gente definir os critérios para que um crédito de carbono seja um CRVE, então critérios robustos de integridade para incorporação nesse mercado. Isso a gente quer fazer logo e já pensar na acreditação das primeiras metodologias, e aí em profundo alinhamento com o que está sendo feito internacionalmente, as discussões do 6.4. E outro tema que é fundamental, que foi trazido aqui várias vezes, é a questão dos ITMOS. Então a gente precisa mesmo, concordo com o que você trouxe, acelerar o processo de regulamentação do artigo 6.2. A aviação depende disso, a gente ficou 10 anos negociando por si para chegar agora a não ter crédito para as empresas comprarem, então precisamos disso. O Brasil tem uma NDC muito ambiciosa, da qual eu me orgulho bastante. Isso não pode impedir que a gente tenha mecanismos inteligentes para atração de investimento para cumprir essa NDC. Porque, na minha visão, o cumprimento da NDC em relação com o artigo 6.2, ele se dá com viés da adicionalidade. A gente precisa comprovar que aquele ITMO ele é adicional ao que já estava sendo pensado no processo da NDC. Então, comprovando a adicionalidade, a gente pode sim ter uma NDC robusta e atrair investimentos que sem eles a gente não consegue atingir a NDC. Então estamos repensando a primeira abordagem que a gente teve para a regra de ITMOS, para ter uma abordagem que seja com um olhar de futuro e que dê a sinalização que a gente precisa para a atração de investimentos. Muito obrigada. Em nome da Latam, a gente agradece muito. Obrigada a todos. Bom dia.